Estamos ao vivo. Mais uma live. Uma live de aquecimento para o 5º Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Emergência Adulta e Pediátrica. Gostaria de agradecer à comissão científica ao convite. E também gostaria de reforçar a quem está nos assistindo para checarem a plataforma do Congresso. Muito importante vocês saberem dos cursos pré-congresso. Interessantíssimos. Vai ter curso de bloqueio com o Osmar, o curso de ventilação mecânica com o Leonardo Goltara, curso de eletro com o time do Rio Grande do Sul. Teremos curso de hemostasia com abordagem a sangramento e coagulopatia, com o Tomás, com o Felício, que são intensivistas. Curso de Stop the Bleeding, curso de máscara laríngea. Enfim, acessem a plataforma, garantam suas vagas, são poucas vagas, nossa audiência. Então, assim que essa live terminar, acessem a plataforma do Congresso e garantam as suas vagas, certo? Vamos começar, então. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos. Hoje, o nosso tema é potente. É uma honra conversar aqui entre 4 mulheres, todas vindas da emergência e seguindo a trilha da criação da emergência. Então, o tema da nossa live hoje somos emergencistas que cruzam fronteiras para além dos hospitais. Lideranças femininas que conduzem a propedêutica dos territórios pouco explorados. Espero que vocês aproveitem. É uma honra trazer essas garotas que, muito resumidamente, eu vou fazer o esforço de apresentá-las, porque cada currículo aqui pesa 16 toneladas. Doutora Priscila Freitas, médica emergencista, e agora pela Federal de Minas, e agora o FMG. Agora a primeira médica aeroespacial pelo Brasil, oficialmente formada pelo MEC, através da residência médica em medicina aeroespacial. Uma luta grande de muitos anos e uma conquista inenarrável. Boa tarde, Pri. Muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar aqui sobre a propedêutica do território pouco explorado das altitudes. Muito obrigada, doutora... Eu que agradeço. Tenho uma grande honra em estar aqui com vocês. Bem. Doutora Milena Costa, médica emergencista, pós-graduada em medicina de desastres, membro do comitê de áreas remotas da Abramed, uma extensa experiência em áreas remotas. Boa tarde, Milena. Obrigada pela presença. Obrigada aí pelo convite. Doutora Tainá Vaz, médica emergencista, especialista em emergência pediátrica, também uma vasta vivência em área remota, com direito à medicina hiperbárica e experiência com manejo de câmara hiperbárica em mergulho autônomo. Obrigada, Tainá, por estar aqui com a gente hoje, compartilhando esse conhecimento. Obrigada eu, Ruby. É um prazer estar entre vocês.
mulheres que eu admiro tanto. Muito bem. Então, a proposta do Congresso é fazer uma linha do tempo. É que a gente olhe para tudo que a medicina de emergência já passou e vislumbre o futuro. É um congresso cheio de inovações tecnológicas. Temos um Summit Flame trazendo o presente dos desafios da medicina de emergência na América Latina. E a nossa live vai seguir, então, esse trajeto, certo? Vamos começar falando um pouquinho, então, das experiências passadas. Meninas, vamos começar com a doutora Milena. Vixe. Então, vamos lá. Então, de experiências em áreas remotas, eu fiquei 1 ano e meio morando em Noronha, logo depois de eu terminar a residência, então foi minha primeira experiência. Atualmente eu moro em Ubatuba, que a gente fala que é o meio termo ali das áreas remotas, a gente tem um pouquinho de recurso aqui ainda, mas ainda não tem nenhuma UTI na cidade, por exemplo, então acaba que muita coisa a gente precisa ainda encaminhar o paciente. E tem algumas experiências aí pelas missões da Força Nacional do SUS, que eu cheguei aí para o Rio Grande do Sul, quando a gente teve inundação, e esse ano eu tive a oportunidade de ir para o Acre, né, numa missão pequenininha também, foram poucos dias, mas numa cidadezinha extremamente remota, bem isolada, assim, para fazer um pouquinho de medicina humanitária, que eu acho que está dentro aí também da nossa parte de áreas remotas. Inclusive, a medicina humanitária, dentro das áreas remotas, é um foco de deslocamento da nossa compreensão de urgências. Exatamente. Né? Quando a gente exerce a medicina de emergência nos grandes centros, a gente sim pensa na medicina humanitária, mas categoricamente, como ela é descrita, ela faz parte da propedêutica que a gente está tentando construir para os ambientes remotos. Tainá, conta para a gente em quais áreas remotas você já esteve. Bom, a minha formação, ela já foi num ambiente um pouco com escassez de recursos, né? Eu me formei em Cuba, então a minha graduação, ela teve um ambiente que a gente tinha que, de alguma forma, ter aquele recurso limitado e ter que fazer valer, como você bem disse, a propedêutica em ambientes com recursos escassos. Eu acho que foi uma experiência bem engrandecedora e é muito desafiador também. E depois eu trabalhei durante 1 ano no Pará, na Amazônia Legal, né, na região no município de Alenquer, que fica na região de Santarém, na atenção primária, né, também uma área remota. A UTI mais próxima era depois tinha que atravessar o Rio Amazonas, né, então é bem desafiador em situações potencialmente mais graves, né. E também estive em Noronha durante 1 ano e com várias experiências aí no que diz respeito a uma ilha oceânica, né, com as particularidades de Noronha também. Olha, nós temos áreas remotas do norte, do nordeste, do sudeste. Noronha, por se dizer, é o segundo território remoto habitado mais remoto do país. Então, todas nós tivemos a oportunidade de vivenciar um pouquinho o território remoto de Noronha. Priscila, a medicina aeroespacial é um grande um mito, assim, né? Então, hoje nós vamos ter a oportunidade. A Priscila, ela além do nosso primeiro diploma brasileiro pelo MEC, ela agora é coordenadora adjunta da nossa residência. Eu sou a R1 esse ano. E, Pri, conta para nós o que é a área remota na medicina aeroespacial e também conta para nós das suas experiências em outras áreas remotas. Bom, durante a residência de medicina de emergência,
mais próximo, eu sempre gostei muito de áreas remotas, eu achei que eu fosse seguir algo neste sentido, minimamente o APH mesmo, mas o máximo que eu consegui chegar próximo foi ir a Noronha, que foi, diga-se de passagem, uma das melhores experiências que eu tive na carreira. E daí eu já emendei, eu tinha um interesse em fazer Médicos Sem Fronteira, medicina humanitária, sempre foi um desejo meu, mas acabou que eu emendei a residência de emergência na residência de medicina aeroespacial, e aí hoje em dia eu tenho um vasto contexto, um leque muito aberto, assim, que, assim, no contexto da medicina aeroespacial, desde o início, né, da residência, algo que ficou bem claro para mim, e que não se tratava apenas do aeromédico, da parte do resgate, etc., todo o contexto da fisiologia em altitude, aceleração, a exposição do ser humano à radiação nos ambientes extremos, tão extremos quanto o espaço, né? Eu entendi que tudo isso também faz parte do médico aeroespacial. E respondendo assim a pergunta, eu entendi que desde o simples fato, né, eu me toquei em algum momento de que o simples fato de conduzir um atendimento em uma aeronave a 45 mil pés de altitude já é uma atuação em área remota, né? Qualquer cabine de qualquer avião é um ambiente hostil. A gente sabe que tem alterações de oxigenação, umidade, a pressão é reduzida nesse ambiente de cabine, os recursos, a equipe, o espaço é tudo muito restrito, e é de muita responsabilidade a elaboração adequada também de um kit de emergência em voo, pensando, né, para esse contexto da cabine. E apesar disso, nós, como ainda residência, parte desse projeto que tem evoluído, nós planejamos ainda estar presentes em muitas áreas remotas, ainda, assim, onde a gente sabe que o nosso trabalho seria de grande valia. Mais para frente a gente pode comentar um pouco mais sobre essa atuação, se vier ao caso. Sim, na visão ali do R1, né, nesses primeiros meses, já pude compreender que o ambiente de altitude é um ambiente remoto, independente da cabine da aeronave ou das montanhas, né, das altas altitudes, até mesmo a estratosfera, porque sim, nós estudamos o espaço. E estudamos o comportamento do ser humano em microgravidade. Então, essa interação entre o meio, o homem e a máquina, que favorece com que nós estejamos em um ambiente que, a princípio, não era para a gente estar, tudo isso faz parte do contexto de áreas remotas e está dentro ali do guarda-chuva dos ambientes extremos. Pri, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre como foi abrir caminhos na medicina aeroespacial aqui no Brasil. Como foi a abertura desse caminho aqui para nós? Então, a medicina aeroespacial, na verdade, assim, ela é bem mais antiga do que a gente pensa, né? É histórica, inclusive, assim, tanto quanto o desejo da humanidade de voar, representando lá já na mitologia, né, da história do Ícaro e o seu voo mal sucedido. E nesse contexto mundial já existe há muitos anos. No Brasil, eu não posso deixar de citar que há 35 anos, uma mulher extremamente potente, extremamente persistente, vem lutando, carregando o projeto pedagógico assim dentro da gaveta de cabeceira, e o sonho dela, né, de tornar a especialidade mais consolidada e reconhecida no nosso país, né, que é a doutora Vânia, que é a nossa coordenadora, e durante todos esses anos ela já trilhou esse caminho por nós, e hoje em dia ela nos permite sonhar junto com ela,
com destaque para nós, emergencistas, né, que já somos, atualmente somos 3 já na especialidade, e assim, a Vânia introduziu com muito sucesso o Brasil na comunidade médica aeroespacial internacional, trouxe o conhecimento da magnitude que o Brasil tem, né, na aviação principalmente, nos trouxe o reconhecimento científico também, levando a nossa ciência brasileira, contribuindo em várias frentes, né, para a comunidade, sendo a mais recente agora, como a gente viu, né, Rubia viveu junto, já comigo, podendo adentrar essa comunidade, falando sobre as dificuldades em situações de emergência em voo, em relação aos passageiros deficientes auditivos, que acessam a cabine, que é muito barulhento, o barulho, né, atrapalha muito, ninguém sabe como fazer, como garantir uma comunicação efetiva com esse pessoal, com esse público, durante uma emergência em voo, e nós fizemos um trabalho, levamos soluções para esse problema que é histórico na aviação comercial, pelo menos. E pela segunda vez, a doutora Vânia, nós fomos premiados, né, com o melhor trabalho em um dos maiores congressos internacionais dessa comunidade aeroespacial internacional, inclusive em várias faces, né, inclusive na questão de ambientes remotos e extremos, a gente também espera adentrar o mais breve possível. Então, fica nesse contexto da liderança feminina na propedêutica dos ambientes pouco explorados, a nossa pedra angular, o nosso projeto pedagógico, doutora Vânia Elizabeth Melhado. É uma honra sonhar junto com você. Muito obrigada por abrir esses caminhos que a gente pode trilhar, sonhar e tornar possível. A gente torna possível que os corpos voem, que as pessoas estejam nos lugares onde a medicina tradicional se limita a um tratamento ou a uma prevenção. A gente está um passo à frente, não só na aeroespacial, como também nas áreas remotas enquanto ambiente extremo. A gente está no contexto da mitigação, da criação de contramedidas, já que o não vai ser suficiente para nós, então nós somos cientistas, pesquisadores, para desenvolver contramedidas e para favorecer com que os corpos humanos estejam nesses ambientes. Bom, prosseguindo, então, eu gostaria de perguntar agora, doutora Milena, conta para nós uma vivência que te marcou pela percepção do deslocamento do senso de urgência, que muitas vezes tem outro foco diante das particularidades dos ambientes remotos, dos ambientes extremos, quando comparados com a medicina de emergência exercida nos grandes centros urbanos. As urgências, elas se deslocam, elas ganham um outro significado e uma outra importância, né? Além do exercício já canonizado da medicina de emergência tradicional. Conta pra gente, Milena, uma vivência que te marcou com relação a esse senso de urgência, que você percebeu, olha, a urgência ali no centro, no grande centro seria uma, aqui na área remota, isso aqui que não seria considerado uma urgência passa a ser. Olha, para falar a verdade, eu acho que, assim, tem muitos casos aí que eu já vivi, mas acho que o que mais me marcou, assim, foi, na verdade, casos exatamente que não eram urgências. Eu acho que para gente que fez emergência, a gente está o tempo inteiro querendo entubar, querendo fazer procedimento, querendo estar com o paciente, assim, bem no limite da vida. Mas lá em Noronha mesmo, por exemplo, acho que mais de 80% dos nossos atendimentos, né, Tainá, eram fichas verdes, eram fichas azuis, assim. Então, apesar de ter feito emergência, o que áreas remotas está me ensinando um pouco é exatamente o que você falou, um pouco dessa mitigação. Então, a gente começar a tratar antes que vire uma emergência, né? E eu acho que não foi assim um caso muito específico, mas a última missão agora que eu fiz
lá na cidade de Boca do Acre foi uma das que mais me marcou, em questão até de... que eu cheguei a chorar, assim, do tanto que eu vi que as pessoas precisavam e simplesmente não conseguiam ir para local nenhum, né? É uma cidadezinha muito isolada e eles simplesmente não saem de lá, não tem como, né? Fica bem na divisa entre Acre e Amazonas. Para Manaus não tem rota terrestre direta, então tem que ser terrestre e fluvial, com uma demora aí de uma semana, mais ou menos, para você chegar num centro. E a outra possibilidade que eles poderiam ter era Rio Branco, mas também extremamente difícil de chegar. Eu praticamente não peguei emergência lá, mas você vê as histórias e queixas crônicas que geralmente a gente não dá importância em grandes centros, porque a gente consegue encaminhar para o ambulatório, né? Nesses casos, o paciente ele não vai ser encaminhado para o ambulatório, ele não consegue ter esse segmento. Então, eu acho que eu aprendi a dar mais valor para essas queixas não emergenciais e que a gente tem que resolver. A gente, por mais que talvez fuja um pouco aí da nossa formação de emergência, eu acho que uma ideia que a gente tem de resolutividade, né, que o emergência tem bastante. Então, isso é importante para essas queixas que eu sei que não são tão agradáveis para alguns emergencistas, mas que eu acho que é o mais importante para a gente nessas áreas. Se torna importante para a gente nessas áreas exatamente pela nossa percepção do deslocamento do foco de urgência. A partir do momento em que essa urgência a gente consegue mapear a hora em que ela vai virar a emergência e distante de tudo, longe de recurso, a gente não vai conseguir resolver. Eu vou chamar agora Thay. Eu e a Tainá, nós compartilhamos uma vivência muito significativa dessa questão de urgências ali em Noronha, na nossa última estadia juntas ali, um caso de um aneurisma, né, roto, de dissecado, com um diagnóstico prontamente feito, brilhantemente feito pela estagiária que estava ali com a gente. E qual foi a nossa urgência, né? Nós passamos a noite toda esperando um transporte. De qualquer forma, Thay, além dessa situação, conta pra gente uma experiência tua que te marcou por esse deslocamento de senso de urgência. Bom, esse caso foi bem emblemático, né, Rúbia? Porque a gente foi o diagnóstico muito bem feito pela doutora Helena, era então residente do HC da USP, hoje já é emergencista. Mas, de fato, esses casos que são muito graves, né, ou que beiram o paciente crítico, ele ainda estava estável, mas é uma bomba relógio, esses deixam a gente, assim, com o coração angustiado, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir tirar aquele paciente tão rápido daquele ambiente. Mas, realmente, mais do que esses pacientes críticos, realmente aqueles pacientes que são limítrofes, né, ou que são os crônicos agudizados, como a Milena disse. Teve uma situação, quando eu morava no Pará, e trabalhava no posto de saúde, né, na atenção primária, que a mãe, eu tinha alguns atendimentos de demanda espontânea, até porque no território que eu trabalhava, o pronto-socorro, ele era de um hospital filantrópico, ele não era muito eficiente, então as demandas espontâneas iam para a gente também. E a mãe trouxe uma criança de 3 aninhos com o relato de que ela tinha engolido um prego. Eu falava, mãe, mas você tem... E o menino, assim, jogando meu consultório abaixo, brincando. Ótimo, ótimo. Exame físico completamente normal, exame abdominal normal. Eu falei, mãe, você tem certeza? Ela falou assim, Tainá, eu tenho. Eu vi ele pegando o prego e colocando na boca. E aí, eu tive que entrar no Ministério Público para conseguir um raio-x, porque o hospital estava se negando a fazer um raio-x por falta de um problema de pactuação com o município, que eles estavam em dívida com o hospital. Então, eu tive que entrar no Ministério Público, assim, no mesmo dia, né, aquelas coisas que você tem que agir muito rápido, consegui provar de que a criança, de fato, tinha engolido um prego, para conseguir uma transferência dessa criança para Santarém, que é o município referência, né? E eu me lembro que quando eu
vi o raio-x com prego, eu falei assim, e eu era generalista ainda, né? Não tinha formação específica, mas eu lembro que eu fiquei muito desesperada com medo daquela criança não chegar a tempo de ter um atendimento adequado, né? Porque não tinha como esperar aquele prego sair, né? Era um pérfuro cortante, então. E eu lembro que é isso, esse senso de urgência de acordo com o ambiente, né? Numa situação que talvez no nosso dia a dia, num grande centro, vai ser muito mais corriqueiro, né? As coisas fluem, tem fluxos mais fáceis e mais óbvios, mas quando você está isolado, são muitas coisas que você tem que levar em consideração, né? Às vezes um paciente não vai ter, um ambiente não vai ter condição de voo, né? Se vai ter teto para voo, ou se está chovendo, ou se o barco tem condição de levar esse paciente, se você vai ter que tripular aquela embarcação. Então, realmente é muito interessante como que quando você está num ambiente extremo, no geral, as suas perspectivas são muito diferentes de quando você está na cidade. Exatamente como a doutora Priscila colocou ali, com esse prêmio recente que nós recebemos, o nosso senso de urgência era tornar possível que uma pessoa portadora de deficiência auditiva pudesse compreender os briefings de instrução de urgência no caso de evacuação de cabine de uma aeronave. Meninas, vamos passar agora, dando seguimento aqui. Eu programei a live para 30 minutos, já estamos nos 26. Vamos para a parte agora do nosso presente, dos nossos desafios atuais. Hoje nós vivemos desafios de fazer a medicina com escassez de recurso, com limitação, e muitas vezes sem reconhecimento, sem gestão, falta ciência. Priscila, conta para nós, do ponto de vista da medicina aeroespacial, quais são os dilemas mais marcantes que nós enfrentamos hoje em dia? Bom, eu diria que, na verdade, assim, a medicina aeroespacial no nosso país é muito embrionária ainda, né? Então, eu diria que o nosso maior problema atual é ainda a falta de quórum, da presença, pessoas que alavanquem e ocupem os espaços tão diversos, né, na nossa prática de medicina aeroespacial no dia a dia mesmo. Nós temos pessoas tituladas no país há muito tempo, mas a atuação é muito restrita ou nichada ainda, sabe? Os profissionais titulados, a maioria, ou estão a grande parte distribuída no aeromédico, ou muitos também na clínica de certificação, né, de tripulantes, e a gente precisa, né, praticar a especialidade como um todo, lutar para isso, entender desde a aviação até o espaço, a fisiologia aérea de altitude e a fisiologia espacial também, como você falou, né, dos ambientes extremos, que nos compete também a saber lidar, né? A gente precisa urgentemente, assim, no contexto global, de pesquisa para vencer os dilemas, sejam eles no nosso dia a dia, né? Dos mais simples aos mais complexos no nosso meio, sejam eles assim, desde viabilizar o piloto que de repente perdeu sua carteira porque ele precisa usar insulina agora para tratamento da diabetes, o tripulante que tem TDAH, poder voltar ou até mesmo poder realizar um sonho de iniciar uma carreira, né, na aviação, que hoje já é muito complexo e conflitante assim no nosso meio, né? Até mesmo possibilitar a ida, permanência, retorno do ser humano desde do cume da montanha, na questão esportiva, até mesmo a permanência e ida ao espaço, ambientes extremos, como a gente viabilizar também uma melhora no aeromédico, né, como a gente viu o caso que repercutiu ultimamente da Juliana, que ficou lá 4 dias sem conseguir ser resgatada, e, assim, um dos maiores desafios, né, da humanidade hoje em dia é a exploração espacial, que, diga-se de passagem, né, e a medicina aeroespacial trabalha em muitas dessas pesquisas
com um N extremamente reduzido. Um exemplo hoje é exatamente a quantidade de seres humanos que já foi ao espaço, né? A gente sabe que só 2 pessoas permaneceram no espaço até hoje, mais do que 1 ano. Então, é muito pouco N para a gente tirar conclusões, e mesmo assim a gente segue tentando, e é uma das maiores coisas que a gente precisa hoje em dia, pesquisar e avançar. Muito bem. Tainá, um dilema seu que você percebeu nas áreas remotas, na sua vivência? Bom, eu estava pensando nessa pergunta antes, né? Vendo o roteiro. Eu acho que a maior dilema, a maior dificuldade que a gente tem hoje é a gestão. Quando a gestão não entende, né, que o que é uma área remota e as necessidades de uma área remota, a equipe médica, né, a equipe assistencial, ela pode ser a melhor possível, mas são barreiras intransponíveis praticamente, assim, é uma briga muito difícil. Então a gente precisa que os gestores abracem, né, assim, a gente não pode achar que um hospital numa área remota vai ser como um hospital na cidade, ou como um posto de saúde na área remota não é a mesma coisa de um posto de saúde num grande centro. Então, a gente tem que realmente se adequar tanto a parte de recurso, quanto a parte de RH, né, tanto em formação continuada, a gente entender que a gente nunca vai estar pronto para tudo, mas a gente tem que tentar sempre se preparar o máximo possível para todas as possibilidades que são infinitas, né? A gente, quando os colegas iam para Noronha ou para fazer estágio ou para trabalhar, e o que mais chega? Eu falei, olha, o que mais chega vai ser fichas verdes e azuis, igual a Milena falou. Mas você tem que estar preparado para qualquer coisa, porque qualquer coisa pode acontecer. E qualquer coisa, né, gente? A gente já viu de tudo e a gente não viu tudo. Então, eu acho que se a gente tiver a gestão do nosso lado, né, se a gente abraçar a gestão também nesse sentido, fica um pouco mais fácil, porque a gente, como formiguinha ali, aquele trabalho, ele é muito difícil quando quem dita as regras não entende e não apoia, né? Essa é a minha percepção, assim, de dificuldade atualmente. Milena, o que você tem percebido? Que dilema que você tem vivido? Olha, eu acho, assim, principalmente quando a gente fala de áreas remotas atualmente, eu acho que a gente está mudando já a ideia do que é, mas a gente ainda pensa muito em montanhismo, mergulho, mais essa parte de esportes de recreação mesmo, né? E, inclusive, do Brasil, a gente tem pouca literatura, então geralmente o que a gente estuda é mais de fora. E lembrar que fora a gente tem mais alta montanha, que a gente não tem muito no Brasil, a gente tem a medicina polar, então outros ambientes que a gente não tem aqui, né? Então, um dilema meu seria que a gente conseguisse que essa parte de áreas remotas no Brasil fosse virada para o Brasil mesmo, né? Porque a gente tem áreas remotas completamente diferentes de qualquer outro lugar do mundo, a parte da Amazônia, a parte de floresta, que são pouco vistas, assim, parece que a preocupação atualmente que tem que existir, óbvio, que são esses partes e a parte recreacional que a gente precisa fazer resgate e saber atender, mas eu queria que fosse um pouco voltada para as áreas que o Brasil tem, que precisa muito ainda de médicos capacitados para estar lá e para conseguir fazer um atendimento melhor. Sim, os nossos dilemas, então, continuam sendo os mesmos. Olhar para as nossas áreas remotas com as particularidades que elas têm, para que nós pensemos criticamente como nós vamos desenvolver ciência e propedêutica em cima do que já existe aqui enquanto área remota. E isso implica muito na ética do cuidado. Bom, vamos mirar para o futuro, então? Não, para seguir um finzinho da nossa conversa, que está maravilhosa, que poderia durar horas. Se nós pudéssemos fechar os olhos e, por um instante, imaginar a prática médica
e mais precisamente a medicina de emergência daqui a 10 anos, nesses ambientes de fronteira, não só geográfica, como fronteiras biológicas, fronteiras sociais. Que perspectiva, Pri, você enxerga para a medicina aeroespacial? O que você vislumbra? O que você pensa? O que nós precisamos para trazer a medicina aeroespacial para o nosso contexto, para a nossa realidade? Bom, eu vou falar um pouco sobre tecnologia, né? Nós, emergencistas, há quem diga que são bugigangas, mas assim, cara, a gente ama, né, incrementar a nossa assistência com as ferramentas, a gente ama a tecnologia, e sejam essas tecnologias criadas ou não, né, por nós. Às vezes a gente improvisa bastante. Mas nós somos uma especialidade médica muito criativa, resolutiva, e eu gosto de usar a definição do ACEP sobre o médico emergencista de ser o canivete suíço, né, da medicina, em forma de defender que esse é um dos melhores especialistas para assumir toda essa complexidade que a medicina aeroespacial tem. E a medicina aeroespacial, a gente já ama, até mesmo fazendo esse link, né, com o médico emergencista, a gente ama até mesmo a tecnologia que ainda não existe. Mas a gente quer e vai atrás de fazer acontecer, a gente vai pesquisar. E eu acredito que a medicina aeroespacial fará cada vez mais parte do nosso dia a dia na humanidade, seja em relação ao acesso cada vez mais da exploração espacial, como também novos produtos, né, provenientes de pesquisas médicas, a gente sabe que são feitas no espaço em busca de novos medicamentos, comportamento micro-organismo e microgravidade, as células-tronco, a gente sabe que se desenvolve mais rapidamente, microgravidade também, e tecnologias diversas, assim. E à medida que a gente entende melhor também a fisiologia humana nesses ambientes extremos de altitude, a gente consegue elaborar mais e mais contramedidas para evoluir a interação, né, homem-máquina-meio, como você disse, para que possamos cada vez mais acessar esses locais que claramente tem muitas barreiras antes de seres humanos, né? E, assim, eu sinto estar vivendo um déjà vu, assim, na medicina aeroespacial agora, que eu vivi na emergência, é aquele dizer, né, quando eu cheguei era tudo mato. E assim foi, né, na medicina de emergência, e hoje em dia, o que já está um pouco melhor, mas por onde eu passo são aquelas perguntas, e isso existe, mas o que você faz exatamente? Então, por enquanto, da parte da medicina aeroespacial, a gente precisa primeiro, né, construir, chegar no nosso espaço, a cultura, construir nossa cultura, né, enquanto subespecialidade, trilhar e ajustar sempre, todos os dias, a nossa formação na residência. Como a Vânia sempre diz, nós estamos, ao mesmo tempo, fazendo o ovo e a galinha, em termos de existência, mas as nossas intenções são grandes e notáveis, e assim, há quem escute as nossas conversas por aí e diga que nós vivemos no mundo da Lua, né? Mas, de fato, sim, literalmente a gente existe porque a gente queria mesmo viver no mundo da Lua. E a gente traz muita coisa do mundo da Lua para utilidade aqui no planeta Terra, com certeza. Tainá, você vivenciou em Noronha o manejo da câmara hiperbárica, você vivenciou manejo de doença descompressiva grave, você vivenciou oportunidades que muitos emergencistas titulados por residência não tiveram ainda essa oportunidade, né? Ainda que em áreas remotas. Levando isso em consideração e também considerando suas experiências prévias e o que você vive hoje, o que você vislumbra para o futuro da medicina de emergência e da medicina de emergência em áreas remotas? Conta para nós. Bom, tem experiências que são muito marcantes, né? E realmente essa foi uma experiência
que a gente, quem estava lá e quem presenciou e tudo mais, acho que vai levar para sempre. Mas era uma questão de tempo, né, Rúbia? A gente sabe que Noronha é o maior centro de mergulho recreativo do Brasil, acredito eu, pelo número de mergulhos diários e por ano e tudo mais. Aquela câmara hiperbárica já estava lá há mais ou menos 15 anos, desativada, e foi muito interessante como as coisas aconteceram, porque um mês antes a gente reativou a câmara. Teve um curso, né, um treinamento de operação de câmara hiperbárica, que foi dado tanto pela ANEMA, né, que é a Associação de Empresas de Mergulho de Noronha, em conjunto com o hospital, e tivemos um caso grave, né, de DD, e então foi uma experiência extremamente desafiadora, né, um caso muito grave, gravíssimo, que teve um desfecho ruim, dado a gravidade, né? O paciente era muito grave e, infelizmente, mesmo com todos os recursos que tínhamos, ou mesmo que se ele estivesse num ambiente de recursos plenos, infelizmente era um desfecho, a probabilidade de um desfecho ruim já era muito grande. Mas o que essas experiências me trouxeram foi voltando essa necessidade da gente se capacitar, né? A gente só identifica aquilo que a gente treina, que a gente estuda. Então, na medida que aquele paciente é possível você ter, né? Você tem uma probabilidade alta de ter uma doença descompressiva naquele ambiente, já que muitas pessoas mergulham. Então, a equipe inteira tem que estar capacitada, a câmara hiperbárica tem que estar de prontidão mesmo. E é muito interessante que, após esse curso e após essa experiência, a gente, como grupo ali, né, que se formou dos operadores de câmara hiperbárica e pessoas interessadas e a equipe do hospital, para que a gente tenha treinamentos regulares, os checklists regulares da câmara, que a nossa proposta era acontecer a cada 2 semanas, e agora eu já não estou lá, mas o que eu acompanho é que as pessoas têm deixado a câmara cada vez mais preparada para receber esses pacientes, porque igual aconteceu, né, no caso diferente, mas nesse sentido, com a Juliana lá na Indonésia, se não tem um preparo, né, o nosso trabalho começa no preparo, né? Ele não começa na assistência. Então, se você tem que preparar antes, né? No caso, as equipes de resgate em montanha, né? Toda essa questão. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar bastante no nosso preparo, no nosso treinamento, paralelamente, né? Igual as meninas têm falado, eu acho que a gente estuda muito pouco isso no Brasil, a gente produz muito pouco conhecimento perto do que a gente tem potencial. Porque é isso, a gente não tem alta montanha e praticamente quando a gente vai para um congresso de medicina de áreas remotas só falamos de alta montanha. Então, acho que para a gente trazer para a nossa realidade. Lógico, eu acho lindo a alta montanha, meu sonho é chegar numa alta montanha, mas na minha prática profissional, o que eu estou fazendo para acrescentar ou mesmo me preparar para uma situação, né? Como se eu morasse também numa área remota, né? Seja na floresta amazônica, igual a gente está com uma proposta de treinamento em ambientes mais amazônicos, né, Milena? Isso. Então, é isso, assim, eu acho que a gente está sempre se preparando mesmo. Milena, então é isso para você, você vislumbra também, como nós, a construção da propedêutica? Com certeza, assim, para mim, eu acho que o principal, igual a Tainá falou, que a gente está já pensando no estágio também, é começar a formar agora novos emergencistas que querem estar junto com a gente nessa área, né? E porque, assim, na própria residência, eu acho que eu tive só uma aula de áreas remotas e foi exatamente de alta montanha. Então, começar a preparar eles mostrando que
a diferença mesmo do hospital, né? Que nas áreas remotas a gente está lidando com natureza, a gente está lidando com um ambiente muito mais instável do que a gente acha que a nossa sala de emergência ambientes que a gente tem que respeitar a cultura, que a gente tem que respeitar a natureza, não que isso não tenha no hospital, mas que você estando no ambiente fora é muito mais gritante, assim. Então, meus vislumbres assim, para o futuro é mais emergencistas com a gente e que a gente consiga fazer essa formação com eles, uma formação que a gente está tendo que correr atrás por conta própria, que a gente consiga oferecer de forma mais fácil para eles. Perfeito. Vamos encerrando por aqui, então, a nossa conversa. Muito obrigada mais uma vez, meninas. Vocês trazem um grande conteúdo, um valor muito grande de vivências. Nós estamos alinhadas, somos emergencistas que cruzamos fronteiras para além dos departamentos de emergência, como eles são canonicamente conhecidos. Nós buscamos mapear e buscamos traçar trilhas em territórios onde essa propedêutica canônica não se encaixa devido às particularidades desses ambientes. Precisamos falar sobre a liderança feminina nesses cenários extremos. São extremos em questões físicas, em questões operacionais, em questões geopolíticas, em questões sociais e principalmente na carência do saber científico. E são ambientes em que o conhecimento médico precisa florescer, mesmo se deparando com a escassez, com a imprevisibilidade, com os limites da técnica, e precisamos estar atentas aos sensos de urgência, que são diferentes daqueles que nós já conhecemos habitualmente. A medicina de emergência surgiu como especialidade assim, de uma forma não convencional, enfrentando o desconhecido e buscando estruturar uma prática a partir da urgência e das necessidades que já eram presentes ali, da observação delas. E nós seguimos fazendo, enquanto estudiosas de ambientes extremos, aquilo que já fazíamos enquanto emergencistas, seguimos construindo em territórios pouco explorados, de forma criativa, diferente e não tradicional. O que nos une não é apenas atuação em cenário de fronteira. Acho que essa conversa deixou bem claro que o que nos une é o desejo de estruturar saberes de realidades que já existem nesses territórios e que nós nos propusemos a explorar. Áreas remotas, o mergulho, as altitudes. Então, seguimos enquanto emergencistas, enquanto lideranças femininas, cartografando nossos territórios e as nossas emergências. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Rúbia. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Nos vemos no congresso. E nossa audiência, chequem a plataforma, se inscrevam nos cursos pré-congressos, estão riquíssimos. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.